Não, aproveitando e falando em derrota, vamos falar um pouco sobre a derrota das eleições. Vamos falar de eleições. Eu queria que o senhor confirmasse ou nos orientasse. Muito se fala, muito se fala sobre a delação do Mauro Cid, né? Se escutava muito na imprensa o vazamento. É real que existia um entorno em volta do presidente Bolsonaro que tentava a todo custo achar um caminho para evitar a posse do presidente Lula? Olha, eu seria leviano de minha parte eu dizer que isso estava ocorrendo, porque eu não participei, não é, de nenhuma dessas reuniões que o Cid, em tese, teria delatado, porque até hoje ninguém viu a delação do Cid, né? Tá? Então a gente tem que aguardar isso aí. Eu deixei pontuado que foi um vazamento. Um vazamento aí daquilo que o Cid teria falado, né? Acho difícil que o Cid tivesse presente em reuniões de um assunto dessa natureza, se é que houver. O Cid, até outro dia, vi lá na CPI, mostraram uma foto do Cid numa reunião que era uma reunião administrativa do alto comando das forças com o presidente, onde os comandantes de força estavam pedindo recurso para o orçamento. Era isso aí. Né? Então, eu desconheço que isso tenha acontecido. Nunca participou de uma reunião em que o senhor estava? O que aconteceu? Depois que houve a derrota na eleição, né, no dia seguinte, eu fui. Naquela noite eu tentei ir ao Alvorada falar com o presidente. Eu sabia que ele não estaria, né, vamos dizer assim, não vou usar a palavra satisfeito, né, mas ele não queria receber ninguém. No outro dia eu fui lá ao Palácio do Planalto, ele estava lá, nós conversamos. E a partir daí ele entrou vamos dizer, num mutismo, né? Se recolheu lá ao Palácio do Alvorada, ele teve o problema da erisipela, que se agravou, né? Estivemos juntos na cerimônia de formatura dos aspirantes da Academia Militar, quando tinha um grupo de pessoas lá que estava, né? Que o presidente é uma pessoa que ele é exaltado aonde quer que ele for. Isso é um troço impressionante. E que queriam a presença dele para tirar foto. Eu pedi que ele fosse lá, mas ele estava muito emocionado, não foi. E a outra vez que eu conversei com ele, pessoalmente, para pedir para ele que reconhecesse o resultado da eleição, já que não tinha mais o que a gente fazer. E aí? Né? Ele só me ouviu. Né? Eu pedi para que ele reconhecesse o resultado e que entregasse a faixa, né? E que olhasse o cidadão de cima para baixo e disse: estou te entregando essa faixa, mas estou de olho em você. E aí? Foi a última vez que o senhor falou? Foi a última vez que nós nos falamos. Depois ele me mandou uma mensagem por WhatsApp no dia que ele estava indo para os Estados Unidos para que eu assinasse 3 decretos que ele tinha deixado. Então, ao longo desse ano, o senhor não falou com ele? Não. Aí ele foi para os Estados Unidos, não voltou. E aí eu também não quero... O presidente está vivendo uma perseguição implacável. Né? É implacável a perseguição. O senhor, então, tomou essa iniciativa, não foi muito bem sucedido, mas entre o período da definição da vitória do presidente Lula até a posse dele, ocorreram vários fatos graves. Por exemplo, o 12 de dezembro, lá no Distrito Federal, quando se tentou até invadir a Polícia Federal, muitos veículos queimados, aquela coisa toda. Depois disso, no dia 24, aquela bomba que poderia ter explodido o aeroporto de Brasília. E o senhor não acha que, até por conta da gravidade desses eventos, não faltou ao presidente a sensibilidade de, ao menos, escrever um tweet para os seus apoiadores que estavam lá em frente aos quartéis e falar: gente, vamos para casa, acabou a eleição, vamos nos preparar para a próxima e encerrar o jogo aqui? O senhor não acha que isso tudo teria, por exemplo, evitado o 8 de janeiro? Eu criticar o presidente, né, e para mim sempre foi algo complicado, porque eu era o vice-presidente dele. Né? Então a crítica eu preciso sempre, né, reservar para as conversas privadas entre eu e ele. Agora, hipoteticamente olhando, né, eu julgo que quando eu fui pedir a ele para que reconhecesse o resultado, era exatamente para desarmar esse espírito todo. Não é? Deixa o outro assumir, não é? Dar corda, porque eles vão se enforcar sozinhos. Mas não fui feliz. Mas, senador, pegando esse gancho do Piperno, se o Piperno me permite, a partir do momento que aconteceu o dia 8 de janeiro, todas essas pessoas que, na minha humilde concepção, estavam exercendo o seu direito de ir, vir, protestar, liberdade de pensamento, todos eles, sem exceção, foram taxados de terroristas, genocidas e daí para pior. E aí, quando foi semana passada, nós vimos um caso terrível
de Israel, e aí dá para ter um parâmetro, o que é terrorismo. Porque não se dá um golpe com pau, pedra e tesoura. E domingo. Exatamente. Então eu queria que o senhor comentasse, porque às vezes nosso público, o leigo, o desinformado, ele acredita nisso e não passam de narrativas. Eu queria até adicionar algo na pergunta do nosso amigo aqui. Senador, e com relação a esse julgamento dessas pessoas, dessas senhoras, não é, senhores também, já no STF, ou seja, são pessoas que não vão ter a oportunidade de recorrer a ninguém. Não é? Como o senhor vê toda esta movimentação e qual é hoje o papel do senhor dentro do Senado, dentro desse contexto também? Vamos aí por partes, né? O Piperno citou ali aquela tentativa de explosão do caminhão-tanque, né? Quer dizer, os nossos terroristas são tabajara, né? Vamos colocar assim, né? Eles deviam pedir a instrução lá para a turma do Hamas, que a coisa seria feita da forma mais eficiente. Tem uma questão que o Piperno colocou também que eu acho importante, só questionar novamente, senador, é que se o senhor acha que se o ex-presidente tivesse dado algum sinal para os seus seguidores, se eles talvez não teriam, então, dado sequência, por exemplo, à invasão da sede dos três poderes. Eu não coloco só vou voltar aí, não coloco só a responsabilidade do presidente. Nós todos que éramos governo, todo mundo ficou, né? Ficou todo mundo de bico calado. Por quê? Aguardando alguma coisa do presidente, o que ele vai falar. Eu tenho me referido àquelas manifestações sempre dizendo o seguinte: as manifestações ocorreram na hora e no local errado. Tá? Aquelas manifestações tinham que ter ocorrido quando o STF pegou e lavou o atual presidente da República. Né? Porque não foi só tirar da cadeia. Tirar da cadeia está tudo bem, mas não. Desconstruiu todos os processos, ou seja, ele foi lavado, veio limpinho e ganhou a eleição. Então ali queriam protestar, era aquela hora de protestar. Agora ir para frente dos quartéis, né, para protestar, tá bom, por mais pacífica que seja, pedir uma intervenção militar, isso não existe mais. Né? As pessoas têm que compreender que isso não existe, isso ficou na história passada do país. Agora, esse olho do retrovisor é de ambos os lados, né? É da direita e da esquerda. Né? Que fica olhando lá para trás, em 64, sem compreender que ano que vem vai se fazer 60 anos do movimento. Né? E que os generais de 64 eram os tenentes de 22. Os caras desconhecem a história do país, tem que conhecer a história e a evolução política do Brasil. Aí voltamos para o 8 de janeiro e especificamente para as condenações. O que foi o 8 de janeiro? Uma manifestação que começa pacífica e termina numa baderna. Por obra de quem? Que se investigue e que se pune quem for os responsáveis por transformar uma manifestação pacífica numa baderna. Agora, querer dizer que aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado, isso é escárnio. Golpe de Estado sem bala e sem defunto, sem força armada, isso não existe, não morreu ninguém. E golpe de Estado foi esse. Essas pessoas não acreditavam que tudo isso viria na sequência, ou seja, o apoio armado, porque há depoimentos de gente que estava lá falando, o sujeito liga para a mulher e fala, olha, os militares estão chegando, nós vamos ter reforço. Tem gente que acreditou piamente nisso. Né? Olha, Piperno, eu vi manifestações dessa natureza, né? Muito maiores até do que aquela que ocorreu naquele domingo. Quantas pessoas tinham naquele domingo 8 de janeiro? Vocês já viram em algum lugar alguém dizer a quantidade de gente que tinha ali? 3.000, 4.000 pessoas? Ou seja, comparativamente com outras manifestações que já ocorreram no país, era pouquíssima gente, até por especificamente ser domingo, né? É óbvio que eu acredito, como você está colocando, que algumas pessoas tinham essa ideia de que, não, eu vou quebrar aqui, entrar aqui dentro do palácio e aí as Forças Armadas vão se levantar. Mas as Forças Armadas já tinham deixado claro, né, que não iam agir dessa natureza. Mas, senador, por que em momento algum, as Forças Armadas não pediram, por exemplo, para as pessoas saírem e deixarem a frente dos quartéis e ir embora? Eu vou aproveitar... O senador pediu. O senador pediu. O senador pediu. Vou aproveitar. No discurso dele. E qual seria, afinal, a questão da tão falada GLO, Garantia da Lei e da Ordem, referida às Forças Armadas? Como o senhor vê isso? Não, mas ali, isso que foi colocado lá, que as forças se reuniram naquele dia, com o ministro da Defesa, já nomeado pelo presidente Lula, era uma hipótese. Agora, quem decreta a garantia da lei e da ordem é o presidente da República. Você oferece a solução para ele. Eu não quero.
Como é que se decreta a garantia da lei e da ordem? Por iniciativa de qualquer um dos poderes. O Legislativo pode pedir, o Judiciário pode pedir, um governador do Estado pede ao governo federal, como já ocorreram N casos aí ao longo dos últimos anos. Não é uma iniciativa unilateral das Forças Armadas. A Força Armada não tem poder para tomar uma iniciativa dessa natureza. Fala, Pedroso. A Constituição é clara, né? A garantia da lei e da ordem por iniciativa de qualquer um dos poderes.